agora, para a gente realmente aprender sobre isso, esse mundo incrível da superdotação das altas habilidades, eu vou chamar a nossa convidada, diretamente de Brasília, da Universidade de Brasília, professora Ângela Virgulin. Palmas para ela. Olá, pessoal, bom dia. Estou super feliz de ver um auditório cheio como esse. Vocês que são professores sabem que professor adora audiência, né? A gente olhar para as pessoas e verem carinhas sorrindo, pessoas bem dispostas, que imagino que vocês acordaram cedo para estar aqui cedinho, me ouvindo. Então, agradeço a cada um a presença, agradeço o convite do Smart, muito carinhoso, uma atenção inenarrável, e a presença dos nossos talentos, das pessoas com altas habilidades que estão aqui, e aqueles que estão aqui não sabem que têm altas habilidades. Então, eu tenho pouquíssimo tempo para falar sobre isso. Nós vamos falar hoje um pouco, vamos ver se eu dou conta aqui, né? Rapidamente sobre as características da superdotação. Quando a Fabiana me perguntou a vocês quantos superdotados tem na sua escola, e uns gatinhos pingados levantaram a mão, vocês vão ver que vocês estão muito enganados. Tem muito mais pessoas com altas habilidades e a gente não está sabendo reconhecer. Vou falar um pouquinho dos mitos, não diretamente, mas vocês vão vendo esses mitos na minha fala, e vamos refletir sobre o papel do professor nesse processo. Então, quando a gente fala em superdotados, com certeza vocês vão ver uma galeria. Por que não passa nessa tela? E ficava melhor. Uma galeria, né, de personalidades que todo mundo, com certeza, reconhece como sendo superdotados, tá? Mas, gente, nós não estamos pensando nesse nível ainda. Nós estamos falando de escolas e não quero que vocês pensem que precisam ser alguém de uma categoria de um Einstein, de um Stephen Hawking, de uma Marie Curie, né, para que vocês tenham esse talento reconhecido. Então, nós sabemos que o desenvolvimento do talento é fruto do ambiente também, né? E nós temos pesquisas mostrando que a parte genética ela é apenas 50%, não que seja apenas, né? 50% é muito, mas ela igualmente divide a responsabilidade com as questões do ambiente. Então, quando vocês acham que eu não sou criativo, ou não sou superdotado, não sou talentoso, porque isso tem a ver com os aspectos genéticos, então a gente tem que parar e pensar um pouco. O que a gente conhece da nossa genética? Então, com o desenvolvimento, hoje em dia, principalmente das cadeias, né, do DNA, a gente pode saber muito mais sobre a nossa propensão genética. Mas ela não está aqui, disponível para nós, professores, para o nosso dia a dia. Então, o que está disponível para nós? A estimulação. Eu não sei qual é o potencial genético de cada um de vocês. Possivelmente, vocês também não sabem. Mas, se eu for confiar só nisso, eu não faço nada. Vou ficar esperando, né, uma coisa que eu não posso manipular, ou, pelo menos, não podemos atualmente, com o nível de desenvolvimento que temos. Mas eu posso, sim, manipular esse ambiente. Esse ambiente, ele tem elogios, apoio, motivação, oportunidades, encorajamento. E eu acredito que é isso que vocês estão recebendo aqui no Smart, né? Vocês recebem esse encorajamento, vocês recebem a oportunidade. E é esse encorajamento, são essas oportunidades que vão ser a gotinha lá, né, no oceano das possibilidades de vocês. O que vocês podem fazer começam agora com essas oportunidades. Então, nós dependemos desse estímulo do ambiente para desenvolver as habilidades que vocês têm. Porque é tão ruim a gente crescer num ambiente onde ninguém liga para essa potencialidade, né? Onde você fala alguma coisa e
pais, professores falar, que bobagem, não preocupe com isso, né? Não sei nem o que você está falando. Meu filho, por exemplo, adora aviões. Ele chega na sala de aula e ele quer conversar sobre por que esse avião aqui tem esse tipo de reversor, por que tem esses... E começam a falar das partes técnicas e ninguém está interessado. Então, se ele não tiver um apoio, né? Ainda bem que tem em casa, mas se ele não tiver um apoio, não tiver pessoas dizendo para ele, poxa, isso é importante, você se interessa? Vamos estudar. Cadê os livros que você possa ter acesso? Que sites que você pode ter mais conhecimento sobre isso que te interessa? Então, isso também é apoio, isso é encorajamento, né? Nós sabemos que os talentos precisam ser desenvolvidos. Por um lado, claro, todo mundo sabe os benefícios que causam para a sociedade. A sociedade, o nosso país, precisa urgentemente desses talentos. Nós não podemos desperdiçá-los, porque eles são a resposta para o futuro, para os problemas que nós já temos. O que nós vamos fazer com as questões da água? Né? Aqui em São Paulo, vocês ficaram sem água. Lá em Brasília, nós temos um programa apertadíssimo. Um dia tem água, 2 dias não tem. Então, é complicado. Eles estão aqui para resolver os problemas da humanidade, não só nesse nível, em todos, né? Dos relacionamentos, das questões éticas, e tudo isso que nós precisamos, que nós sabemos. Mas precisam também pela realização pessoal, né? É muito importante, pensem em vocês, quanto mais vocês conseguem trabalhar na direção daquilo que vocês gostam de fazer, naquilo que vocês fazem bem, naquilo em que vocês são expert, trabalhar nessas áreas dá um prazer muito grande. Trabalhar numa área onde você não é reconhecido, onde você não dá o melhor de você, onde não tem desafio, isso é ruim, é chato, né? A gente não consegue ir muito à frente. Uma pesquisa de muitos anos atrás mostrou um aspecto curioso da superdotação. Só que essa pesquisa foi feita com alunos com QI muito avançado. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente aplica um teste de QI, o resultado, né, ele tem que estar acima do percentil 95, né, ou o número 100. Um 100 em criatividade, em talento, significa que numa curva, né, tudo que for além desse 100 é superdotação. Normalmente, os programas começam a pegar alunos que têm um QI de 120, 130 a mais. Essa pesquisa foi feita com alunos com 180. Então, imaginem assim, por que eu escolhi essa pesquisa? Porque vocês pegam alunos que têm um perfil bem diferente daquele aluno que tem um QI de 120, de 130. É mais aguçado, ele é mais percebido em termos das suas potencialidades. Mas se encontrou que, primeiro, alunos muito talentosos, muito espertos, muito inteligentes, né, conforme medido pelos testes de QI, eles têm hábitos de estudo muito deficitários, né? Eles não se empenham na escola, passavam muito tempo sonhando acordado. Então, quando você vê o aluno que está ali sem prestar atenção, muitas vezes é porque ele já sabe o que está sendo dado, ele não se sente motivado com a forma que está sendo oferecido aquele tópico para ele, e acha que é uma perda de tempo. Eu devia estar lá em casa trabalhando no meu computador, devia estar lá em casa lendo o livro que eu prefiro, do que estar aqui ouvindo uma coisa que eu já sei. Outra coisa que se percebia em alguns deles, né, era essa dificuldade dos relacionamentos sociais, na medida em que eles preferem pessoas que são mais velhas. Eles preferem por quê? Porque os mais velhos dão atenção às áreas que eles gostam. Os mais velhos, às vezes, são colegas mais velhos de idade. Às vezes, estão no mesmo nível cognitivo deles, né? Então, eles preferem estar em companhia dos mais velhos. E, mesmo assim, dentro de uma escola, às vezes, se sentem isolados. Às vezes, não tem ninguém que está ali disposto a ouvir o que você quer falar ou trocar ideias com você. E a outra coisa é numa certa vulnerabilidade emocional, porque são pessoas muito sensíveis. Esse é um traço que eu acho que, apesar de eles serem bastante heterogêneos como grupo, a sensibilidade, ela está aí, né? Pessoas sensíveis, críticas
e que, se você falar um pouco que elas não são muito o que você está esperando na sala de aula, né? O professor pode desencorajar o aluno, às vezes até por não saber dessa sensibilidade, eles se trancam, né? Porque, bom, se você não me entendeu, então eu vou ficar aqui no meu mundinho. O que eles percebiam é que, quando essas pessoas entravam para um programa específico para elas, esse comportamento mudava radicalmente. Por quê? Agora eles passam a ser valorizados. Agora eles estão num grupo em que tem outros como ele, que tem outras pessoas com os mesmos tipos de comportamento. E esses comportamentos passam a serem... eles mostram que são mais atualizados, mais felizes, sendo recebidos dessa forma. Então, um programa para altas habilidades diminui o risco do jovem se envolver em delinquência, em atos antissociais. Tira o menino da rua. Isso é uma das coisas que a gente escuta muito, né? Pais que vão para o trabalho, que não têm condições de ter alguém cuidando da criança, a criança vai para a rua, vai brincar, vai se envolver, muitas vezes com pessoas que não têm o melhor perfil para elas. Então, essa é uma das coisas, né? Coloca a criança na escola, aprendendo uma coisa dentro da área de interesse deles. Obrigada. Leva o aluno a lutar por melhores oportunidades de vida, porque eles percebem que eles estão recebendo uma coisa, né, que não teriam, uma oportunidade que não teriam, né, que seus talentos estão sendo valorizados, e agora sim eu vou procurar uma vida melhor, vou estudar, vou para a universidade, vou me qualificar e vou atrás do que é melhor para mim. Eleva a satisfação com eles próprios, né, e com a vida, e desenvolve um potencial que, no futuro, claro, nós queremos que esse potencial tenha uma saída, né, para o desenvolvimento do nosso país. Então, é trabalhar por um bem maior, trabalhar para desenvolver, né, dar sua contribuição para o desenvolvimento do país de alguma forma. Então, nós criamos, eu digo nós porque eu estava presente nessa solenidade, o MEC criou um núcleo de altas habilidades em cada capital do nosso país, com o objetivo de atender o aluno, capacitar professores e acompanhar pais e comunidades. Aqui em São Paulo, existe um NAS que está em reformulação, eu não posso passar ainda muitas informações para vocês, porque eles ainda estão em processo de se organizar para poder atender melhor, né? Mas existe também a possibilidade de serem atendidos pela secretaria, né, fora do próprio NAS. Naquela época, nós fizemos 4 livros. Eu fiz, esse livro é da minha autoria, esse primeiro aqui, tá? Que é Altas Habilidades, Superdotação, Encorajando Potenciais. E fizemos esses outros 3, estão disponíveis no portal do MEC, para todos aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais das altas habilidades. Eu sugiro que vocês leiam, inclusive esse primeiro foi escrito para o professor, com uma linguagem mais acessível. Esse bonitinho aqui é meu filhinho adotivo, que também está sendo atendido na sala de recursos. E uma das coisas que a gente quer chamar a atenção é o fato de como esses alunos são excluídos. Nós estamos numa época que falamos tanto em inclusão, a nossa escola tenta ser inclusiva, mas como é que estão incluindo os nossos alunos superdotados? Como a Fabiane falou aqui, né, esses 200 milhões, onde é que eles estão? Por que nós não estamos enxergando? Afinal de contas, eles são uns fantasminhas, né, que passam despercebidos. Por que nós estamos deixando esses alunos de lado, quando eles, por lei, deveriam estar recebendo uma educação de acordo com as suas necessidades? Não é isso que a gente faz com as pessoas com deficiência? Não dá uma educação de acordo com as necessidades de cada um? Assim é com os alunos superdotados. O que eles precisam? O que a escola não deu para cada um de vocês que está aqui e que poderia ter dado para que pudesse desenvolver esse potencial? Não deu lá, agora está sendo dado com uma outra oportunidade, né? A exclusão também faz com que esses alunos não sejam atendidos em suas necessidades emocionais. Todas as vezes que eu escuto alguém falando que é um mito, que o aluno superdotado tem problemas emocionais, a gente volta, e esse ano fizemos 2 pesquisas em nível de doutorado que mostraram isso, no Paraná.
que os alunos que não se desenvolvem bem, né, na área socioemocional, é porque não tiveram famílias ou escolas que os apoiaram. As dificuldades não estão nessas pessoas, estão nos ambientes em que elas vivem. Então, essa pesquisa tem a ver com assincronismo. Nós refutamos a ideia de que o assincronismo é uma característica da criança superdotada, como a literatura coloca. Não é delas, é o problema do ambiente que ainda não sabe trabalhar com elas. Então, é necessário desenvolver nos nossos alunos não só o conhecimento, que é uma coisa que a escola se coloca o tempo inteiro, né? Nós temos que desenvolver conteúdo, tem que dar esse conteúdo. Não só. Quando a gente pesquisa o que fazem as pessoas se mostrarem as suas altas habilidades, ela pouco tem a ver com conteúdo, ela tem a ver com traços de personalidade. Se são pessoas que são corajosas, são pessoas que têm interesse em mostrar suas habilidades, em conhecer mais, né? E esses traços é que nós temos que desenvolver. Atitudes positivas, que eles possam acreditar neles mesmos, e para poder buscar as respostas que precisam. E eles precisam ser corretamente identificados, né? Para que possamos também trabalhar esse potencial. Então, existem muitos mitos, existem muita desinformação. Esse é meu netinho, olha que gracinha. Então, né, eu gosto de me mostrar, vou mostrar minha família. Ele é filho de pais, avós, cantores, compositores, então a gente acredita que ele tem um potencial também. Que mitos são esses, né? Um deles, as dificuldades nós temos até com relação aos termos. Quando a gente fala superdotado, eu falo, poxa, esses meninos aqui são precoces. Eles são precoces, são prodígios, são gênios, né? O que faz a diferença entre eles? Quando falamos precoce, oba, acho que aqui fica melhor para mim, obrigada. Quando falamos precoce, nós estamos falando de habilidades que prematuramente são desenvolvidas nessas pessoas. Então, aquelas habilidades que nós, numa sociedade letrada como a nossa, vamos ter. Por exemplo, as criancinhas hoje nascem com uma curiosidade. Vocês já perceberam? Na minha época, gente, quando eu nasci, 60 anos atrás, exatamente, era um acontecimento os pais falarem assim, nossa, ela abriu o olhinho, né? Então, passava um dia, 2, 3, para a criança abrir o olhinho. Agora, eles abrem o olho ainda lá dentro do útero, né? Eles saem para fora com aqueles olhão. São crianças que, eu acredito, que geneticamente já estão nascendo transformadas. São muito curiosas. E quanto mais essa curiosidade for fomentada, mais nós vamos trabalhar na direção desse potencial. Então, a precocidade, por exemplo, estou falando isso porque eu conheço uma mãe que tem um filhinho que está lendo com 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Ele começou a encontrar palavrinhas que ele sabia. A mãe não tinha a mínima ideia, claro, que mãe que acha que filho com 1 ano e meio está lendo. Quando ele fez 2 anos, ele leu uma placa, uma propaganda do MEC sobre escola inclusive, a mãe é secretária lá no Instituto de Psicologia. Ele leu uma propaganda, ela falou, não acredito que ele está... Isso aqui não foi gravado de memória, ele leu tudo. Bom, o que você faz com essa criança precoce? Aí é o grande problema. Que escolas que aceitam crianças que já sabem ler. Porque mesmo que você coloque numa escola que seja mais aberta, né, mais flexível, ele vai encontrar alguns problemas mais para frente. E mesmo que esteja na nossa lei, né, de diretrizes e bases, que uma das necessidades que a criança possa ter a aceleração, ela pode ser acelerada em todos os níveis, inclusive até na universidade, mas os nossos governos não querem aceitar isso. Há um tempo atrás, aqui no estado de São Paulo, todas as crianças que tinham sido aceleradas tiveram que voltar 1 ano, por lei, decreto do Estado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando a ideia de que a precocidade pode ser boa, porque no exterior, crianças,
jovens, aliás, com 14 anos, 13 anos, eu tenho inúmeros casos para contar para vocês, estão entrando nos cursos de mestrado e doutorado, né, nessa idade. Então, se elas foram precoces, e é o direito dela de serem precoces, deixem nascer, incentivem, vamos para frente, elas vão querer chegar mais cedo no mundo do trabalho. O prodígio já é um outro caso. Muitas vezes a gente não encontra prodígios na nossa vida, né? A gente pode encontrar, quem sabe, e os prodígios são geralmente precoces. Mas o prodígio é alguém que, numa idade precoce, geralmente antes dos 10 anos de vida, já tem uma habilidade ao nível do adulto, né? E, então, se a gente pega o caso do Mark Yu, se vocês colocarem... Como é que volta agora? Se vocês colocarem... Eu não sei voltar. Ah, sei. Estou vendo. Vi? Aprendi. Se vocês colocarem no Google Mark Yu, vocês vão ver que beleza essa criança que, aos 9 anos de idade, estava aqui se apresentando junto com Lang Lang, que é um pianista famosíssimo, né, da China. Então, esses talentos acontecem também. Tem o gênio, mas o gênio é aquele que eu mostrei lá no comecinho. Então, às vezes, a mídia coloca assim, ele é um pequeno gênio, aquela criança é um gênio. Eles não são ainda, enquanto não derem a sua contribuição para o mundo, e uma contribuição que faça mudar o que era o mundo até aí, né? O mundo pós-Picasso, o mundo pós-Heitor Villa-Lobos, o mundo pós-Chaplin. O que essa pessoa trouxe de diferente para o seu campo, que depois todo mundo copiou, tá? Mas a superdotação é o termo que engloba todos eles. Nós podemos estar falando de pessoas precoces, prodígios, de gênios, todos são superdotados. Então, é muito ruim esse termo, porque se eu perguntar para vocês são superdotados? Vocês se colocam? Mas se eu perguntar, vocês têm talentos? Tem, né? Os talentos são mais fáceis da gente observar, e a gente observa na gente também. Então, esse termo, que é usado já há muitos anos, a gente também, eu gosto de usar superdotação, apesar do Brasil usar altas habilidades, mas é um termo pesado. A gente parece que está vendo um super-herói, super-homem, super-mulher maravilha. Não é isso. Nós queremos passar uma outra ideia, tá? Mas, tirando a terminologia de lado, todas essas pessoas que mantêm um potencial, que eu vou te mostrar aqui, eles têm altas habilidades, superdotação. E a escola é um lugar para desenvolver talentos. As crianças não vão chegar lá prontas assim. Elas vão chegar assim, sementinha. Essa sementinha eu tenho que ver, nossa, tem potencial, como a Fabiane falou aí hoje, né? Se tem potencial, vou regar, vou desenvolver, vou estimular, vou falar, nossa, que bacana, você gosta disso, você se interessa por isso, que legal. Isso é regar a nossa sementinha, né? Qualquer pessoa que tem uma habilidade superior, e aqui vocês vão ver isso facilmente na escola de vocês, uma habilidade em alguma área do desenvolvimento. Quando você pega a sua sala de aula, quem que é o que se destaca mais nessa sala de aula? E aí você pode separar até por disciplinas, porque a nossa inteligência, como Gardner falou, ela é separada, ela é individualizada, ela é multifocalizada. Você tem uma inteligência na área da matemática, lógico-matemática, que não depende da sua área linguística. Você pode ser ótimo em português e ser péssimo em matemática, pode ser ótimo em dança e ser péssimo no canto. E aí vai, porque essas áreas são separadas. Então, quando eu pego uma habilidade de uma criança, de um jovem, que se destaca dos outros, é esse que eu tenho que começar a olhar. Eu não tenho que comparar com eles com aquela galeria de altas habilidades, não, dos gênios. Eu não tenho que pensar, nossa, mas ele não é Einstein. Não, eu tenho que pensar, ele tem uma sementinha que, se corretamente regada, pode levar ao desenvolvimento de um Einstein. Eu não sei. Então, eu vou prestar atenção nesses que se destacam de acordo com seus pares. É dentro da sala de aula que você vai comparar cada um e dar atenção àquele que se destaca, em qualquer área,
Esses são superdotados. Essa é a definição usada pela professora Eunice Alencar, que foi aluna do John Feldhausen, morreu há pouco tempo, uma pessoa que acreditava que a superdotação se dá na confluência, juntando as suas habilidades, né, pessoais, a sua genética, as oportunidades que o mundo te dá e até mesmo a sorte de estar no lugar certo, a sorte de estar num local atendido pelo Smart, a sorte de ser indicado por um professor que te viu, que prestou atenção, é isso que ele chama de sorte. A definição brasileira de 95 chama atenção para as áreas. Eu só trouxe essa definição porque ela mostra que você pode ter uma capacidade maior em qualquer área, ela não precisa ser só a área acadêmica. Embora um programa possa desenvolver só a área acadêmica. Por exemplo, o Smart está interessado nas suas habilidades em matemática, em línguas, em português, e etc. E talvez não, nesse momento, em artes ou em música. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha o talento, né? Com qualquer área no nosso conhecimento, a gente pode ter os talentos. Eu gosto mais dessa definição, que ela diz que os educandos com altas habilidades de superdotação apresentam facilidade de aprendizagem. Aprendeu, o professor ensinou, isso é fácil, já peguei, né? Guardou, tem boa memória. Ou então, faço com muita facilidade e rapidez. E a rapidez é que faz a gente achar que, nossa, isso aqui, né, foi tranquilo demais para essa pessoa. Rapidez e facilidade entram juntos. Há pouco tempo, meu filho ganhou um skate, e aí ele subiu nesse skate como se tivesse nascido com um skate no pé. E aí, daí a pouquinho, ele já estava fazendo aquelas viradinhas, já estava fazendo piadinha lá em cima, etc. Ficou umas 4 horas brincando, achou que ele estava ótimo, botou o skate lá. Eu falei, mas isso é muito fácil, andar de skate, né? Vou fazer uma entrada triunfal. Eu vou subir e fazer tcharam. Era só isso que eu queria fazer. Eu só pus o pezinho e fiz o tch. Não cheguei a fazer nem o taran. Eu fui lá em cima, voltei, bati cabeça, bati as costas, bati tudo no chão. E cheguei e me deu um ataque de riso, porque foi ridículo. Mas esse riso me custou, né, a minha saúde das costas e do ciático, de tudo, já há alguns anos. Mas isso me lembrou na hora, e foi o pensamento que eu vim ter naquele momento que eu caí. Não foi rápido e fácil para ele aprender, por que não foi para mim? Né? Porque nós somos pessoas diferentes e temos habilidades diferentes, e, com certeza, andar de skate não é a minha praia. Bom, ser superdotado tem que tirar boas notas. Muitos acadêmicos tiram boas notas, mas não todos. Esse é o Renzulli, com quem eu estudei na Universidade de Connecticut, e trouxe um modelo dele, que hoje, esse modelo, é o modelo que os núcleos de altas habilidades utilizam, e é o modelo que, formalmente, o MEC adotou para as nossas capacitações. Então, ele fala que a superdotação está aqui, ó. Ela é uma conjunção, um resultado de uma habilidade acima da média, não precisa ser muito acima, aquilo que eu falei para vocês, comparem com os alunos, em alguma área do desenvolvimento, juntamente com o envolvimento com a tarefa, que significa uma motivação em alto nível, uma motivação, sabe quando você está focado em alguma coisa, que você só quer aquilo, que você não tira a cabeça daquilo? O povo quer te tirar do que você está pensando, você fala, não, aqui está bom, vou ficar aqui mais um pouquinho. Essa é a motivação que é necessário para as altas habilidades. E a criatividade, que quando você começa a fazer uma coisa diferente, aí sim você mostra realmente as suas habilidades. Isso aqui a gente vê na biografia de todas as pessoas famosas, né, que fizeram alguma coisa no mundo, que você lê falar, essa pessoa que se destacou, pode ver que ela fez alguma coisa diferente, ela não saiu repetindo. Né? Então, tem 2 tipos de habilidades. Nós estamos enfocando aqui hoje nessa habilidade aqui, mas lembrando que tem essa de cá também. O tipo escolar é fácil da gente observar numa sala de aula. Eles tiram boas notas na escola porque tem o perfil acadêmico, eles gostam de estar na escola. Tem rapidez de aprendizagem, uma ótima memória,
né, para as coisas que interessam. Não, tem que lembrar que é sempre na área de interesse do aluno. O raciocínio ou verbal, ou numérico, ou as duas coisas, bem avançado. Um excelente vocabulário. Muitas vezes a gente nota isso na criança pequenininha, né, que é esse vocabulário. Pouca repetição, pouco direcionamento do professor em sala de aula, e, geralmente, os professores gostam desse aluno, quando ele não é um aluno indisciplinado. Mas, quando a gente passa para essa habilidade, a criativa produtiva, a gente vê um pouquinho de alunos mais bagunceiros na sala, mais revoltados com o sistema, né? São esses alunos que são predominantemente criativos, são originais, têm uma série de interesses, gostam de tudo, se interessam por tudo, brinca com as ideias, pensa por analogias, gostam de fazer metáforas, usam o humor, muitas vezes em situação que ninguém está rindo, ele está, porque ele viu um humorzinho escondido ali, não liga para as convenções. O não ligar para as convenções é uma característica marcante das pessoas criativas, porque se você fizer só aquilo que te falaram para fazer, como é que você vai mudar? Como é que você vai fazer um mundo diferente? Como é que você vai falar, não, gente, não é por aqui, é por outro lado? Você tem que ir um pouquinho contra as convenções. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ser bagunceiras, que as pessoas têm que ser, sei lá, desrespeitosas, não éticas. Eu acho que isso não tem nada a ver com a coisa das convenções. As convenções são as regras que estão ali postas para cumprir uma determinada função, e, às vezes, a pessoa vê que ela não está mais cumprindo aquela função, que ela pode fazer de forma diferente. Tá? Então, a pessoa criativa produtiva, em qualquer área do conhecimento, ela vai pensar, eu sou uma produtora de conhecimento. Eu não vou ficar só engolindo o que tem ali, não. Eu vou pensar o que eu faço com esse conhecimento. Então, é isso que nós queremos nas escolas. Nós não queremos pessoas repetindo, porque o conhecimento vai embora daqui a pouco, do jeito que ele é. Aquilo que a gente sabia ontem sobre, sei lá, tecnologia, vamos pegar a área que mais muda nesse país, servia para nós há 10 anos atrás, hoje não serve. Quem ainda tem aquele computador que usa disquete? Eu tenho uma caixa de disquete em casa, não tenho o que fazer com ele, só deixo lá por uma coisa assim meio emocional, né? Mas não usamos mais aquilo. Daqui a pouco nós não vamos usar mais CD, daqui a pouco nem o pendrive. É outro mundo. Então, nós precisamos correr atrás desse conhecimento novo. É esse o perfil que nós queremos nos nossos alunos. A outra coisa muito importante é o apoio desse ambiente. O ambiente pode ser escola, pode ser família, pode ser a sociedade que a gente trabalha, mas tem que ter apoio. Essa aqui é importantíssima, validar os talentos. Validar significa, eu entendo que você tem esse talento, eu acho isso legal, eu acho bacana, vamos desenvolver. Fatores de personalidade que devemos desenvolver nesses alunos. Coragem, carisma, energia, intuição, a necessidade que eles têm de realizar, de fazer as coisas, de chegar lá, na meta que eles estabeleceram. Trabalhar resistência à frustração, porque muitos são perfeccionistas, acham que tem que ser feito desse jeito, bonitinho, arrumadinho, e quando não é, não tem um pingo de paciência com eles mesmos. Então, isso precisa ser desenvolvido. E uma percepção de si, dos seus talentos, perceber que eu sou assim. Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sei as coisas. Mas a superdotação pode parecer incrível para algumas de vocês, mas ela não é um traço que está escrito aqui na pessoa e que vai ficar com ele para a vida inteira. E a superdotação some se a gente não cultivar esse potencial. E some de uma certa forma. Ele não vai embora inteiramente. Ele só fica meio despercebido. Porque, muitas vezes, na vida adulta, muitos de nós criamos filhos, né, arrumamos a nossa vida, está tudo arrumadinho, aposentamos, aí você vai atrás da sua habilidade. Gente, quando eu era menina, eu escrevia poemas. Por que não continuar? De repente, até faço um livro de poemas. Ou então eu pintava, ou então eu gostava de biologia e nunca fui atrás. Há pouco tempo eu recebi uma aluna caloura da minha disciplina, Introdução à Psicologia, com 63 anos. Eu aplaudi.
essa pessoa que deixou tudo, né, família e tal, agora sou eu. Agora eu vou desenvolver meus talentos. Então, a gente também tem que ver que o superdotado, enquanto ele está, né, gostando da escola e o nível de dificuldade para ele, né, de desafio está bom, ele está assim. Mas vai diminuindo o desafio. É isso aqui que você tem. Quando você dá uma disciplina que não chama a atenção dessas pessoas, né? Os superdotados são um grupo homogêneo? Não são. Eles são heterogêneos. Cada coisinha que eu falei aqui numa lista de características, dá certo para um, não dá certo para outro. Então, tem muitos outros fatores entrando em ação e a gente precisa dar a eles um currículo diferenciado. Veja essa posição. Nossa professora tem uma teoria interessante. Ela diz que ensinar é como jogar boliche. Você tem apenas que jogar a bola bem no meio e esperar que ela toque a maioria dos alunos. Então, ela deve ser uma péssima jogadora, né? E eu acho que, às vezes, o ensino é assim mesmo, né? A gente quer acertar a maioria. Por quê? Gente, é difícil você ser professor numa sala inclusiva, aí na sua sala, 10 minutos, tem DA, na sua sala tem DI, na sua sala tem autista, na sua sala tem sei lá mais o quê. O superdotado, como a Fabiane falou aqui no início, né? Deixa de lado, ele não está me dando trabalho, deixa que ele vai sozinho. Ele não vai sozinho, gente, eles precisam de apoio, eles precisam do apoio do professor da validação, né? Esse modelo do Renzulli está na 3ª edição, em breve vou lançar a tradução desse material, que a gente já fez, está em processo de revisão. E ele vai mostrando como que a gente pode usar um modelo extenso, né, baseado em pesquisas, para ajudar, então, os professores a desenvolverem em sala de aula currículos mais interessantes para essas pessoas. Então, o currículo tem que ser, de acordo com o Renzulli, flexível. Se for um currículo amarrado, você não dá conta de fazer muita coisa. O currículo tem que ser imaginativo. Se você puder fazer perguntas criativas ao seu aluno, porque eu, quando dou introdução à psicologia, estava aqui conversando sobre isso, eu tenho um currículo, eu tenho uma ementa, eu tenho uma matéria para dar, mas como é que eu dou essa matéria? Invento 1000 coisas, eu nunca dou prova. Eu ponho revistas, vamos fazer uma revista que seja do interesse do seu grupo? Quais os temas que vão ter aqui? Esses temas, podia ser esse, aquele, aquele outro, dou uma lista de opções. Então, quando um currículo tem opção para o aluno, ele pode escolher, o aluno vai muito mais além. Então, você tem que ver o princípio que você quer ensinar. Eu tenho que ensinar tal princípio, de que forma eu vou ensinar, isso depende de você, né? De você poder dar essas características. Ele tem que ser aplicado à realidade. Porque um currículo que não fala daquilo que interessa para os jovens outros, hoje, se não tiver uma relação com a vida deles, eles vão ficar lá dormindo acordado. Tem que ter alguma coisa. Às vezes, para criança pequena, você tem que dar o nome daquele aluno. Olha, a Silvia comprou um picolé. Aí a Silvia fica toda feliz porque falou o nome dela. Então, ela começa a pensar, eu posso me colocar nesse lugar, né? A criança que brinca com o concreto. E o currículo tem que dar a possibilidade de escolha. Escolha aquilo que eles possam fazer, mostrando o potencial deles, mostrando o interesse deles. O aprendiz, você tem que conhecê-lo. Quanto menor é essa criança, mais fácil a gente conhecer no nosso sistema. Quando eles ficam maiorzinhos, na adolescência, fica mais complicado, porque as aulas mudam, elas têm 50 minutos, o professor entra e sai, mas enquanto você não conhecer o mínimo daquele aluno, você não atinge o aluno. É assim que você resolve quando você tem dificuldades. Com um aluno específico, então não pense que a dificuldade vai ser só no nível cognitivo, do que ele sabe ou não sabe. Pense o que está atrapalhando aquele aluno de não conhecer bem a sua disciplina. Pode ser um aspecto emocional, pode ser uma dificuldade que ele tem de fazer as provas que você dá naquele estilo que você dá. Pode ser uma dificuldade que ele esteja enfrentando em casa. Aspectos socioafetivos interferem na aprendizagem. Então, nós precisamos conhecer os interesses dos nossos alunos, as características de personalidade dele, como ele gosta de aprender. Se você só faz aula expositiva, o aluno que é
mais visual ou mais auditivo vai adorar, mas aquele que gosta de desenhar ou de pensar espacialmente vai se perder na sua colocação. Eu fiz uma tradução de um livro também, da equipe do professor Rizuli, e que pode ajudar vocês a buscar esses interesses na sala de aula, né? Ele traz um CD com uma série de formulários que o professor pode imprimir e trabalhar. 5 minutos. Outra forma de ajudar é esse manual de identificação. Tá? Apesar de eu ter trabalhado com a tradução do material do Renzulli, eu não coloco esse material à disposição para vocês, porque ele não está validado para a nossa população. Esse está. Esse é um manual feito por 2 colegas do Conselho Brasileiro para a Superdotação, a Suzana Pérez e a Soraya Freitas, e ele traz as escalas que vocês podem usar para ver na sala de aula quais são essas características. Tá? Um trabalho muito bonito, lançado em 2016. E o professor, gente, isso aqui é vocês. Tem que conhecer muito bem a disciplina. Meninos com altas habilidades adoram descobrir um negócio que o professor falou e não é bem assim. Aí ele vai te desmascarar lá na sala de aula. Ele vai dizer para você: "Ih, professor, eu sei mais que você". E tem professor que detesta isso, né? Mas fiquem acordados, porque às vezes eles sabem mais mesmo, porque eles passam horas e horas e horas trabalhando dentro daquele conteúdo que às vezes a gente não tem tanto conhecimento. Você tem que saber as técnicas de dar boa aula, tem que ter manejo de sala de aula, tem que ter feito um bom curso de pedagogia para poder chegar lá. E tem que gostar do que faz. Se você não gosta, isso aparece para o aluno. Se você gosta, aparece no seu olhinho. E quantas vezes a gente escolhe uma disciplina porque aquele professor pegou em você, aqui, no coração. Aquele professor olhou para você, sorriu para você, conversou um pouquinho mais com você, te perguntou um pouquinho mais da sua vida. Pronto, apaixonei-me por aquele professor que quer saber um pouquinho mais sobre mim. Então, esse professor tem um conhecimento sobre uma grande variedade de tópicos, ele consegue desenvolver esses tópicos num currículo mais flexível, ele consegue adaptar esse currículo às diferenças de cada um, às necessidades de cada um. Ele cria um ambiente afetivo. Aqui são exemplos na minha sala de aula, onde a gente brinca o tempo inteiro. Onde tem dramatização, sim, tem riso, sim, tem humor, sim, mas ali eles estão passando um conhecimento, só que por uma capa. Nós estamos brincando, tá? Com uma coisa que é muito séria. Então, ele tem que ser não conformista. Eu não preciso fazer igual meu coleguinha de sala, que faz de uma forma, eu vou fazer do meu jeito. Tá? E busca sempre novas soluções. O professor cria um ambiente democrático, um ambiente de aceitação, um ambiente de respeito. Todo aluno deve ser respeitado, muito, né? Dentro das dos seus conhecimentos. Todo aluno merece ser esse indivíduo atendido com uma imagem bem positiva de si, integridade, e nós temos que levar os jovens a sucesso, fazer coisas com que eles possam se sair bem, e não coisas pegadinhas, né, como é assim no vestibular, que vão, às vezes, tirar o sono de qualquer aluno. Então, ele precisa validar, tá? Eu já estou acabando, tá, gente? Validar o talento, mostrar respeito por ele, por suas ideias, fornecer um ambiente onde ele pode compartilhar o que sabe, levantar da cadeira e falar: nossa, já li sobre isso, você quer saber um pouquinho mais? Sabe? Nem sempre a disciplina é a melhor opção dentro da sala de aula. Às vezes são pequenos grupos que eles possam conversar, trocar ideias entre eles, compartilhar também o que eles sentem, sentir que é ouvido, que a sua presença faz diferença para aquele professor e para os seus colegas. Isso é muito bom para todos nós. E, com isso, trabalhar a inteligência emocional. Nós precisamos trabalhar a nossa, enquanto professor, para poder ajudar o aluno a trabalhar a inteligência emocional dele. Significa perceber a emoção, raciocinar, compreender essa emoção e gerenciar e regular, porque se a gente não souber regular as emoções, elas ficam fora do controle.
Minha filha com meu netinho, de novo. Promover um desenvolvimento afetivo social sadio e satisfatório para a criança superdotada é fornecer um ambiente de apoio, tudo isso que eu venho falando, de carinho, de atenção às suas necessidades socioemocionais. Precisamos amar nosso aluno, gente. Isso não é piegas, não. Amor é uma coisa que nós estamos precisando desenvolver. Mas modificações educacionais no ambiente escolar, onde for preciso. Se o ambiente não é do jeito que a gente quer, a gente modifica esse ambiente. Tem que ter coragem para correr esse risco. Prevenir e redirecionar de forma positiva as dificuldades que ela possa encontrar no ambiente. Se ela tem uma dificuldade, dê a mão a ela. Não é porque é superdotada que não vai ter dificuldade. Vão ter várias que, às vezes, a gente nem percebe. Aqui algumas ideias, tá? Que vocês podem, talvez, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Esse aqui eu falei, está no portal do MEC. Esse livro, infelizmente, já está, como é que fala? Esgotado, né? Esse aqui é o que eu disse que tem material para o professor. O Cabrum e o Toque Toque são ideias em criatividade para a sala de aula, é para o aluno fazer. Esse aqui é nosso livro premiado em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti, o que é uma coisa muito importante para a área das altas habilidades. E, humildemente, eu digo que esse trabalho não é meu, esse é um trabalho conjunto, com os coautores que aqui estão escrevendo, muitos deles professores, como vocês, que se debruçaram sobre esse conhecimento. Tá? E só para lembrar, quem tem interesse, o nosso próximo congresso, no 8º Encontro Nacional e 3º Congresso Internacional, vai ocorrer em Campo Grande, 25 a 27 de outubro. Espero vocês lá. Muitíssimo obrigada pela atenção. E a família aí. Obrigada. Acho que as palmas... Alô? Estão ouvindo? Sim. Acho que as palmas podem ser mais fortes depois dessa aula incrível, né?